Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô montando texto pra esse vídeo há tantos meses que vocês nem acreditariam se eu dissesse. Esse vídeo vai ficar comprido, já tô avisando, mas eu espero pelo menos que ele fique muito bom. Muita gente ainda discute sobre a homossexualidade como se ela fosse corrigível. Primeiro como se ela fosse um problema, né, que precisasse ser corrigido. É mais ou menos, eu sempre associo com ser canhoto, né? Eu sou canhoto e há muitos anos atrás, ser canhoto era um problema grave que precisava ser corrigido, né? Ser canhoto prejudica alguém? Eu acho que não. Mas o que determina o comportamento sexual humano? Mas isso é simples assim? É preto no branco? É claro que não. E agora eu vou falar da barrinha de atração física, sendo um extremo 100% homossexual e o outro extremo 100% heterossexual. Então, antes de eu explicar essa barrinha, vamos pontuar. O que é um homossexual? Homossexual, pessoa desse extremo aqui, é a pessoa que sente atração apenas por outras pessoas do mesmo sexo. Eu tô falando de atração física. O que faz uma pessoa ser heterossexual ou homossexual é o objeto de desejo sexual que ela tem. E isso, claro, tem um enorme degradê, com um monte de formas intermediárias. O meio do caminho é o bissexual irrestrito. Ele é 50-50. Ele gosta de pessoas, independe do sexo. À medida que você vai rumando pro heterossexual, você tem aquelas pessoas que até podem se relacionar com alguém do mesmo sexo, mas vão tendendo a se relacionar com pessoas do sexo oposto. Vai desde aquela menininha que pega outras na balada, mas que namora um homem. O cara que é casado, tem filhos, mas que sai com travestis depois do expediente. O sujeito que sente atração sexual por mulheres, mas que acha o amigo dele bonito e tenta disfarçar. Enfim, todos esses degradês. E caminhando pro outro lado agora, pro lado homossexual, você tem aquela menina que até sai com outros caras, mas só que ela é apaixonada pela amiga. O sujeito que sente atração sexual por uma mulher apenas, específica, uma pessoa apenas, mas de resto só gosta de homem. O típico caso do amigo gay que acaba pegando a tua namorada. O gay que tem filhos biológicos, né? Enfim. E nas extremidades está tudo aquilo que a gente possa chamar de homossexual estrito ou heterossexual estrito. Todo o resto são níveis de bissexualidade. Agora vou dizer a minha opinião, tá? Eu tenho uma opinião um pouco controversa, ela não é baseada em nenhum estudo, então eu preciso deixar claro isso agora, né? A partir de agora eu vou falar isso. Que eu acho assim como a maior parte da barrinha está com níveis diferentes de bissexualidade, a maior parte da população mundial também deve estar. Sabe, deve ser proporcional o tamanho da barra com o tamanho da população. Mas a gente nunca vai saber, porque a sociedade te obriga a fazer uma escolha. Digamos que você tem duas opções. Em uma delas, a sua família sente orgulho de você, você ganha os melhores empregos, você tem a aceitação da sua religião, a sociedade te aceita bem, e você pode andar na rua sem ninguém te olhar torto. Muito pelo contrário. E você tem uma segunda opção, em que você é expulso de casa, em que a sociedade te despreza, em que você perde o emprego, a sua religião diz que você é uma abominação, e ainda por cima você pode apanhar na rua simplesmente por existir. Você escolheria a opção 2? Não! Então por que você acha que alguém escolheria? Você quer saber o que é uma vida miserável e difícil? É a vida de um transexual. Não é a mesma coisa que um homossexual. Sabe, são condições totalmente diferentes. Dizer que um homossexual e um transexual é a mesma coisa é a mesma coisa que dizer que um submarino é um tipo de peixe, só porque os dois vivem na água. O transexual tem um sério problema. Ele tem um cérebro de um determinado sexo e ele está enclausurado, ele está aprisionado no corpo de um outro sexo. Manja aquele filme Se Eu Fosse Você, com o Tony Ramos e a Glória Pires? Então, é basicamente a mesma coisa. Então eu vou tentar demonstrar aqui por que raios a homossexualidade não é uma opção do indivíduo. Eu espero que eu tenha sucesso, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um monte de artigos científicos que eu peguei na internet, e muitos desses artigos são pagos, tá? Então vocês não vão ter acesso ao artigo inteiro, a menos que vocês trabalhem em algum lugar que assine essas revistas. Mas todos esses artigos sempre tem o resumo aberto para o público. Então o resumo geralmente já tem lá o grosso do que foi feito na pesquisa, então já é interessante para vocês saberem. Outra coisa também, esses artigos são todos em inglês, mas não tem jeito, não tem em português, então, sei lá, é o jeito. Então, vamos começar com a aulinha de biologia. Vamos lá. Primeiro você tem que separar dois conceitos importantes em biologia. O primeiro é reprodução sexuada, ou seja, reprodução através da troca de material genético, e a separação entre sexos. Quase todas as formas de vida existentes hoje realizam reprodução sexuada. Tá? Ainda que muitos realizem reprodução assexuada, quase sempre que tem a opção de fazer uma reprodução sexuada, ou seja, trocando material genético, eles vão preferir fazer. Eu não vou discutir aqui nesse vídeo a origem da reprodução sexuada, isso não vem ao caso. O importante é que ela gera variabilidade genética. Ou seja, todo mundo sabe aqui que uma população em que todo mundo é igualzinho, é tudo clone, se tiver uma doença, morre todo mundo. Então a variabilidade genética ela é boa na situação de mudança de ambiente ou de algum tipo de predador, patógeno, enfim, alguma coisa que apareça. É importante que tenha variabilidade para não morrer a população inteira. E isso quem faz com mais facilidade é a reprodução sexuada. Porém, a grande maioria dos seres vivos também não tem sexos separados.
separados. Primeiro, isso é muito óbvio porque a grande maioria dos seres vivos que existem hoje são unicelulares, são bactérias, protozoários, fungos, etc. Então não tem como você ter sexo separado, sendo que você só tem uma única célula. E mesmo sendo multicelular, quase nenhuma planta, por exemplo, tem os sexos separados. Fungo eu não sei, pode ser que tenha. Mas em plantas, por exemplo, o mesmo indivíduo, a mesma árvore, por exemplo, ou o mesmo arbusto, tem os órgãos sexuais femininos e masculinos dentro deles mesmos, né? No caso das plantas com flores, isso acontece até dentro da flor. Você tem uma ou outra espécie que tem os sexos separados. E tem muitos animais que isso acontece também. O primeiro ser vivo a surgir com os sexos separados é uma resposta praticamente impossível de saber. Mas as esponjas, que são o tipo de animal com características mais primitivas vivos hoje, já possui uma ou outra espécie que possui os sexos separados. A grande maioria das esponjas é hermafrodita, tá? Tem os dois sexos dentro do mesmo indivíduo. O máximo que eles fazem, e isso é muito importante, é produzir gametas, seja ou espermatozoide ou óvulo, em determinados períodos da vida diferente. Então, por exemplo, esse ano um indivíduo produz espermatozoide, ano que vem esse mesmo indivíduo vai produzir só óvulo. É mais ou menos como uma loja de roupa que, sei lá, esse ano eles vão produzir só roupas infantis, ano que vem eles vão produzir só roupas femininas, entende? É mais ou menos esse tipo de lógica, mas de qualquer jeito é o mesmo indivíduo que tem a capacidade de produzir tanto espermatozoide quanto óvulo, ou seja, o indivíduo é hermafrodita. Um indivíduo que tenha os sexos separados é chamado em biologia de dioico, é uma espécie dioica, sabe, que tem os sexos separados. A maioria dos insetos tem os sexos separados. Molusco depende da família, tem famílias que possuem sexos separados, outras famílias que são todos hermafroditas. Já os anelídeos marinhos, né, chamados de poliquetas, são quase todos dioicos. Os anelídeos terrestres, que são minhocas e sanguessugas, são praticamente todos hermafroditas. No caso, a minhoca tem hermafroditismo total, ou seja, em qualquer época do ano, em qualquer estágio da vida dela, ela produz tanto os gametas masculinos quanto os femininos. Já as sanguessugas são mais ou menos que nem as esponjas dioicas. Elas mudam de sexo, digamos, durante a vida. Ou seja, a separação entre os sexos aconteceu várias vezes durante a história da vida. Realmente, isso tem que ter uma função. Talvez seja uma função de especializar um determinado indivíduo na produção só de um tipo de gameta. Talvez isso seja econômico, energeticamente falando. Talvez isso tenha acontecido apenas por uma limitação genética. Chegou a um determinado grau de arranjo genético que você não tinha como manter os dois sexos no mesmo indivíduo. E acabou se fixando na população porque não tinha outro jeito. Talvez a separação entre sexos seja um mecanismo que otimize a reprodução sexuada, torna ela mais eficiente. Eu não sei. Geralmente as espécies que são dioicas, que têm os sexos separados, possuem alguma diferença genética entre os indivíduos machos e fêmea. No nosso caso, essa diferença é cromossômica. A gente tem cromossomos sexuais específicos para a determinação sexual, né, que vão determinar o desenvolvimento do embrião de acordo com o sexo que o cromossomo está dizendo. Já em abelhas, por exemplo, não só em abelhas, na verdade em todo o grupo, né, de insetos chamados de menópteros, que são as formigas, as vespas, as abelhas, etc. Você não tem um cromossomo específico sexual. Você tem, na verdade, que o macho ele tem metade do material genético da fêmea. Se só tiver metade do material genético, vira macho. Se tiver o dobro, vira fêmea. Tem outros casos que os cromossomos sexuais existem, mas eles são todos iguaizinhos. O que varia o sexo é a quantidade de cromossomo sexual. Então, o fulano tem 3 cromossomos sexuais, então ele é macho. Se ele tiver 4 cromossomos sexuais, ele é fêmea. Por exemplo, eu vou me pegar mais em vertebrados porque é onde fica mais fácil da gente entender, afinal de contas nós somos vertebrados. Peixes e anfíbios, tá? O grupos classicamente que a gente chama de peixe anfíbio, são hoje os vertebrados com fecundação externa, ou seja, não existe penetração sexual. O macho solta os espermatozoides na água e a fêmea solta os óvulos na água, e aí a fecundação ocorre externa. Então peixes e anfíbios, eles não têm órgãos sexuais externos, sabe? Digamos assim, eles não têm pinto, não têm penetração. Não precisa. E existem espécies, um exemplo clássico são aqueles peixes de recife de coral, que o pessoal usa muito em aquário, que eles conseguem mudar sexo durante a vida. Isso é ótimo, por exemplo, se o equilíbrio sexual da população estiver desfavorável, se tiver mais macho que fêmea, etc. Então, por exemplo, os peixinhos chegam e falam, olha, tá faltando macho, tá faltando macho. Aí uma das fêmeas chega e se transforma em macho. Isso dá um equilíbrio sexual para a população. Mas a maioria deles tem exatamente o mecanismo das esponjas e das sanguessugas. Eles mudam de sexo em períodos determinados da vida. Então, começa, sei lá, como fêmea e depois termina a vida como macho. Então eu sempre acabo imaginando, sei lá, 2 peixinhos conversando e um fala, olha, aquele fulano é novo ainda, ele nem virou fêmea. Sabe? Então, sei lá, olha, fulano é tão novinho, ainda nem virou macho. Sabe? E isso, em boa parte, é possível exatamente porque não envolve a criação de uma genitália externa. Se você tiver uma genitália externa, você não consegue ficar mudando de sexo a hora que você quiser. Mas Pirula, mas como é que a gente explica isso geneticamente? Bom, eu não sou geneticista, como eu desconfio que como quase tudo na genética ainda não está 100% explicado, mas eu sei que quem trabalha com genética já tem boas explicações para isso, tá? Só não é a minha área, eu não manjo tanto.
O que eu posso explicar é o seguinte: os vertebrados possuem 2 cromossomos sexuais e um deles é sempre fixo, ou seja, um desses cromossomos sempre vai estar presente tanto no macho quanto na fêmea. Se esse cromossomo aparece duplicado, ou seja, aparece com outro igualzinho a ele, aí é um sexo. Se ele aparece com outro tipo de cromossomo sexual que é diferente, aí é outro sexo. Na espécie humana, e eu acho que para todos os mamíferos, o sexo feminino é o duplicado, ou seja, no caso nossos cromossomos sexuais são o X e o Y e as mulheres têm 2X. E o sexo masculino é o que possui o cromossomo diferente, né? Então no caso o homem é XY. Em aves eu sei que é o contrário, eu sei que é o macho que tem os cromossomos duplicados e a fêmea que tem um cromossomo de cada tipo. Ou seja, é possível que nos peixes e anfíbios esses cromossomos ou não sejam muito diferentes, ou então que todos os indivíduos possuam os 2. E aí alguns genes são ativados durante a vida deles, mais ou menos que nem o estágio de metamorfose, né? O sapo cria a perna, né? Ele começa como girino, ele cria a perna porque ativa um determinado gene só naquele período da vida, né? A mesma coisa que faz com que, por exemplo, uma lagarta vire uma borboleta, sabe? Você tem essa regulação gênica dependendo do estágio de vida. Então é possível que tenha essa regulação gênica nos peixes e nos anfíbios. O que importa é, tanto o sexo externo quanto o comportamento desses indivíduos muda com a mudança de sexo, tá? Aí vamos agora para os vertebrados totalmente terrestres, tá? Que são os chamados amniota. Eu já expliquei em outro vídeo, são chamados amniota porque eles possuem ovo amniótico, tá? Eu vou tentar traduzir aqui como o ovo de casca dura. Foi basicamente a última barreira a ser superada para que um vertebrado pudesse viver 100% do tempo na terra seca. A fecundação em terra firme não pode ser externa, certo? Ela não pode ser no meio da areia, no meio da terra, sei lá. O óvulo precisa de água para sobreviver. E o único jeito dele se manter úmido para isso é dentro do corpo da mãe. Então o gameta masculino, o espermatozoide, ele tem que chegar dentro do corpo da mãe. Ou seja, um filme pornô não é um bom exemplo de fecundação. Isso requer o aparecimento de genitália externa, que introduz o gameta dentro da fêmea. Isso é uma solução muito elegante, só que ela impõe um limite. Com uma genitália externa, a reversão de sexo durante a vida fica muito mais difícil. Eu não conheço nenhum caso, aliás. Mas, apesar da mudança de sexo física ser quase impossível, a mudança cerebral, a mudança comportamental, não é impossível de se fazer. No meu colégio tinham 3 jabutis fêmeas que eles criavam no fundo do colégio. E sempre tinha uma fêmea tentando montar na outra. Você tem a questão da atitude de dominação, né? De definir quem é o dominante ali. Por isso quem sobe é o dominante. Mas você tem também uma questão de falta do sexo oposto. Então alguém tem que fazer o papel do macho, né? O oposto também pode ser real. E você tem um monte de casos disso. Eu vou colocar aqui embaixo o link da Wikipédia, que tem muitos exemplos de homossexualidade no mundo animal, mas não fiquem só lendo a lista. Cliquem nas referências bibliográficas que tem embaixo, que mostram os exemplos, da onde eles tiraram. Tá? Tem até o caso de uma tartaruga gigante também, pra mostrar que eu não tô louco. Tem exemplo em todos os tipos de amniota que você possa imaginar, desde calango até pinguim, passando por girafa, orca, elefante, enfim. Claro que em animais sociais, né, a cópula pode ser muito mais um fator de dominação mesmo do que realmente uma alteração do comportamento sexual. Em cachorro você vê muito isso. Mas esse comportamento em todos os tipos de animais, mesmo aqueles que não são sociais, é, a meu ver, mais uma consequência do fato de que nós temos programação cerebral para mudar de sexo em caso de necessidade. Só que a amniota perdeu a capacidade de fazer isso externamente. Esse é exatamente o mesmo tipo de comportamento que você observa em seres humanos quando muita gente do mesmo sexo é obrigada a conviver junto, sem a presença do sexo oposto. É o que acontece nos presídios, por exemplo, é o que acontece nos exércitos, por exemplo, e nos conventos. Mas isso eu vou falar depois. Talvez seja esse mecanismo que faça com que alguns adolescentes, quando eles sofrem muito bullying e têm dificuldade de se relacionar com o sexo oposto, sei lá, talvez em algum sistema de castas bizarro que aconteça em alguns colégios e tal, quando você ainda tem aquela ebulição hormonal absurda, mas você tem algum comportamento homossexual no sentido de não tem tu, vai tu mesmo. Mas é um comportamento que tende a acabar depois que passa essa fase. No interior, por exemplo, muita gente resolve esse problema com cabrita, com égua, com vaca, essas coisas, né? E a gente da cidade resolve com um coleguinha, né? Mas aí, que nem disse o Caju